Sejam muito bem-vindos a mais um Três Pontos. E a gente continua aqui falando sobre fé. A gente já falou sobre fé no olhar da Igreja Católica e hoje a gente vai falar no olhar do Espiritismo. E antes, agradeceremos o patrocinador desse programa, Artes Filmes, que é onde eu gravo esse videocast, esse podcast, mas tem outras possibilidades, tem um estúdio, tem uma arena para você colocar aqui seu trabalho e divulgar para o mundo. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que, para mim, é muito especial, a tia Rosinha, a Rosa Maria Martinez Salinas. Tia Rosinha, muito obrigada a senhora estar aqui. Eu que agradeço. Que delícia. Vamos ver se eu alcanço, né, as expectativas. Já alcançou, já está feito. E aí a gente falando sobre fé, né? Sim. Como que a senhora resumiria a fé no olhar do Espiritismo? O que é fé? A fé é uma força que nasce já dentro do ser. Já vem com ela essa força. E ela te sustenta diante de todas as coisas. A fé pode ser uma fé em algo ou em alguém, mas todo ser humano tem fé. Seja num ser superior, seja como os índios, né? Eles tinham fé no sol, no trovão. Nós, humanos, temos fé normalmente em Deus, em Buda, em Shiva, né? E em outros também que fazem parte de outros conceitos religiosos. A fé no Espiritismo, ele te leva a pensar. E nós temos dois tipos de fé dentro do Espiritismo que nós trabalhamos. A fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela fé que a pessoa acredita naquilo sem investigar, sem pesquisar, sem analisar. Então, ela pesquisa, ela não tem muita consciência do que é aquilo. E ela vai atrás e muitas vezes aquilo a decepciona de uma tal maneira que ela fica incrédula diante da vida, né? E a fé raciocinada é uma fé assim que te leva a pensar. Porque a fé raciocinada, ela passa pelo crivo da razão. Se é pelo crivo da razão, ela tem que ter uma base científica, por isso ela é considerada ciência, uma base filosófica, porque ela analisa, ela te leva a pensar com consciência naquilo que está sendo estudado ou que está sendo comentado, e a fé religiosa, né? O que vem a ser uma religião? A religião é religar você com o divino. Então, o Espiritismo eu digo que é uma filosofia de vida que te leva a pensar, a pesquisar, a investigar se tudo aquilo que está sendo dito, que você está vendo, é realmente verdadeiro. Digamos que hoje em dia o Espiritismo ele não aceita fake, né? E o Espiritismo ele traz para a pessoa aquela vontade de estudar. Então, você estuda diariamente, né? O Divaldo diz que a gente deve estudar o Livro dos Espíritos e cada dia pegar uma perguntinha. Faz a pergunta, vê a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec e você medita sobre aquilo, você estuda, você pesquisa, ou então pelo Evangelho também. Não precisa ler o capítulo todo, você pode pegar um parágrafo, né? Porque o Espiritismo ele acompanha o desenvolvimento do planeta. Ele não fica estagnado.
ele vai atrás das coisas, ele vai atrás de vários acontecimentos. E isso traz para o homem uma coisa muito importante. O Espiritismo faz com que você entenda as consequências das coisas e as causas. Porque ele te faz pensar. E uma coisa muito bonita do Espiritismo, ele não tem dogma, sabe? Ele tem, sim, uma coisa muito importante, que é você se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Baseado na filosofia, né? Você se conhecendo, você passa a entender tuas aflições, tuas conquistas. Mas a maior conquista que um homem pode ter é reformar-se, é ser íntegro, é ser honesto. E só trabalhando isso em você, superando os defeitos, é que você consegue ser um verdadeiro espírita. Por isso, no capítulo do Evangelho tem o homem de bem, que é para ser um verdadeiro espírita. Isso eu gosto muito desse olhar, e aí já falando, né, que eu apresentei como tia Rosinha. A tia Rosinha é professora aposentada, foi minha professora, eu tive essa grande presente aí. Mãe de 4 filhos e 5 netos, coisa linda, e está espírita aí há mais de 40 anos. Isso mesmo. E aí, trazendo tudo isso, tia Rosinha, quando você me fala sobre essa fé, porque assim, normalmente a gente tem esse conceito de fé de algo que, eu não vejo, eu não acredito. E aí você está me mostrando um outro lado, que a fé ela pode ser estudada, ela pode ser trazida para próximo de você. Sim. Né? Você não precisa acreditar no... Não, né? Você pode buscar isso. Você não vê o ar, mas sem ele você não vive. E não é por isso que ele não existe, né? Ele existe. Ele existe, você não o pega, mas você o sente. A presença do divino é assim, quando você hoje a palavra mais assim é conectar-se. Quando você se conecta com o divino através de uma oração, através de uma pequena fala, você sente um bem-estar no seu coração. Uhum. Então, essa conexão, aos poucos, vai te nutrindo, vai nutrindo a alma, vai nutrindo a tua maneira de pensar. E antes de fazer qualquer coisa, você tem uma percepção e você fala, será que vai dar certo? Será que é justo isto que eu estou fazendo? E isso faz com que você acredite mais e mais nesse invisível que te cerca. E isso é muito importante, né? Que é a hora que a gente se conecta a isso, né? E o homem de bem, eu gosto muito daquele olhar que fala assim, o espiritismo, a fé, a gente vive aqui, agora. Não é ficar... Não, em cada dia, é o dia quando você vai trabalhar, quando você sai de casa, quando você olha para uma outra pessoa. Aí a gente está exercitando, né? Sim. O divino. E não só quando vai fazer uma oração. Não, o tempo inteiro. É o dia todo, né? É dentro de casa que é a maior célula de aprendizado, né? É ali que você tem que dominar o seu ímpeto, o seu rancor, as suas mágoas, né? É na família. Sempre é, tia. Ali, a família sempre vai vir com essa... A família é sempre a menor célula que você tem que trabalhar para depois você se dedicar ao fora, digamos, a outra família. Então, porque não adianta você estar num local onde você faz uma palestra, onde você faz um evangelho para o público, onde você dirige uma tarefa, e lá você tem aquela voz mansa, bonitinha. Chega em casa, você não fala com ninguém, você é extremamente rígido, então não serve.
O espiritismo, ele faz com que você, aquilo que você estuda, aquilo que você tem fé, porque, como eu disse, você tem fé no divino, mas você pode ter fé em suas ações, né? Você pratique. Se você não pratica, você não é nada. Você só tem um cognome, né? Então, não serve. Eu acredito que quando a gente tem fé, é uma coisa assim tão forte que não te deixa ir por outro caminho a não ser pelo caminho da confiança, pelo caminho do amor, pelo caminho do perdão. Eu vou falar uma coisa porque eu acho isso muito importante. Foi muito importante para mim. Quando eu me separei, já faz muitos anos, a gente, claro, ficou estremecido, tal, mas depois foi passando, tal. E quando a minha filha foi se formar, eu falei, leva o convite para o seu pai. Levou o convite e tal, e passado um pouco, foi aniversário do meu filho Fábio. Então, eu falei para o meu filho, ele ia, acho que era 30 anos que ele ia fazer. Ele ia fazer um encontro em casa. Aí eu falei, convida teu pai e a Selma. Ele olhou para mim assim, falei, pode convidar. Você tem certeza, mãe? Tenho, absoluta, pode convidar. Aí, tudo bem, ele convidou. Eu falei, seu pai e a Selma vêm? Ah, não sei. Falei, me dá o telefone dele. Aí falei, venha, eu terei prazer em recebê-los. Muito bem. Foi muito interessante, porque eles chegaram, entraram pelos fundos da minha casa, que todo mundo entra, e tinha já pessoas. Quando elas viram o meu ex-marido e a Selma em casa, eles me olhavam, querendo dizer, perplexos, porque como assim? Aí eu falei, não adianta nada eu falar em perdão se eu não perdoo. E eu me questiono, se fosse comigo, se eu tivesse me apaixonado por alguém, como seria? Quem sou eu para julgar? Então, a partir daquela data, eu passei a não julgar e me dou super bem com os dois. Tanto é que domingo agora eu fiz um almoço em homenagem à Selma, porque foi aniversário dela. Então, eu acho que o espiritismo, em mim, ele me fez uma transformação de tudo. De maneira de pensar, de maneira de agir, de maneira de enxergar a vida, sabe? E foi muito bom. Foi muito bom. Eu acho que foi difícil, mas foi uma lição grandiosa para mim. Eu diria, porque é lindo, né? É bem o que você trouxe de falar assim, não adianta eu falar sobre se eu Se eu não pratico. Se eu não pratico isso. E aí fica o exemplo, né? Eu realmente estou praticando. Só que nem sempre é fácil. Não, né, tia? não é. E aí eu acho que é sempre se observar, né? Porque eu gosto sempre de falar que às vezes a gente escorrega. E Sim. fala, opa, né? Até como ser humano. Claro. E aí você reconhecer isso. O importante é você reconhecer e ter a humildade, né? De falar, não, eu errei. Vamos corrigir, né? Porque nós somos muito orgulhosos e egoístas. Pode acontecer com todos. Mas por que comigo? Ué, você Por que não? é igual ao outro, né? Então, somos todos iguais. Como se diz, quando um desencarna, o corpo se desfaz de todos. O corpo do rico, do milionário, do pobre, do miserável, do mendigo, do professor, todos vão para o mesmo lugar. A única coisa que sobrevive a isso é o espírito. E de acordo com aquilo que ele agiu, ele vai ter o seu lugar na espiritualidade. Então, eu penso muito nisso, eu não me sinto diferente de ninguém, mas realmente eu procuro praticar o que eu ouço, o que eu estudo e o que eu vejo nas pessoas.
todos somos iguais. Não está escrito na testa de ninguém, sou bandido. Né? Nem escolhi, né? Nem escolhi. Agora eu nasci, resolvi que eu quero ser. Não é bem assim, né? Mas me chamou a atenção quando a senhora fala assim, quando depois a gente vai desencarnar e aí vai o espírito. E aí sim, né? Como isso não seria, não é um julgamento? Falar, então você foi uma pessoa legal? Como que é isso para o espiritismo? É pelas obras que ele fez em vida, né? Então, por exemplo, quando nós desencarnamos, ninguém é santo, né? Então, vamos todos para, digamos, para um tratamento. Aí está o livro Nosso Lar, né? Que é psicografado por Chico Xavier, e é a vida de André Luiz, que era um médico. Então, ele passou muito tempo num lugar que era um umbral, porque ele praticamente se suicidou, porque ele bebia, ele tinha uma vida meio desregrada, tal. E ele passou muito tempo nesse lugar, digamos, obscuro, tal. Até o momento em que ele realmente, isso o espírito, deseja melhorar. Então, aí ele é conduzido, digamos, a um hospital, a uma escola, a um lar, onde ele vai ser amparado. E com o tempo, ele vai analisar o que ele fez nesta existência. E aí, pelo que ele fez nesta existência, ele vai ter seus méritos. Ninguém o julga. É ele mesmo, sabe? Então isso é muito bonito, né? Gente saber que sempre é sobre a gente, né? É sempre a gente. Nós temos que ter essa consciência que somos responsáveis pelo que fazemos. O Pequeno Príncipe é maravilhoso, porque ele traz essa consciência para a gente, né? Tu és responsável por aquilo que tu fazes. Então, se você faz o mal, quando você desencarna, você não vai poder ir diretamente a um hospital ou a um lar. Você vai ter que pedir socorro, se redimir, se arrepender e pedir ajuda. Porque no umbral existem espíritos que são abnegados para ajudar. Né? Então, se você é uma criatura que pensa antes de agir, que procura assim, não que o espírita seja tolo, não é isso. Ele reflete muito. Então, ele procura não se alterar. Ele pode até dizer não, mas de uma maneira carinhosa, de uma maneira suave. Mas ele se posiciona. Ele não entra em conflito, porque o conflito não leva a nada. E é assim, se você não gosta de mim, o probleminha é seu. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu gosto de você. Então eu vou vibrar para que você seja feliz. Essa nossa vibração que a gente fala é uma oração, é um pensamento. No momento que você pensa na pessoa, você já está vibrando, se você pensa positivo, né? Então, isso é muito importante. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Cabe a nós entender essa razão e trabalhar. Eu, como professora, me lembro que eu era pequena, eu já queria ser professora. Bom, pequena eu sou até hoje, né? Porque com 1,50 m, mas eu queria ser professora. E eu acho que, como professora, eu me dediquei de corpo e alma àquilo, porque eu faço isso com muito amor. E eu acho lindo quando os meus ex-alunos me veem e falam: tia, eu acho tão gostoso, a senhora foi tão importante para mim. Ai, tia, olha, eu leio bem porque a senhora me ensinou. Olha, eu redijo bem porque a senhora pegava no meu pé. E eu pegava mesmo, né? Então, e mesmo além disso, eu sempre pus na lousa um pensamento, que não era religioso, nada, mas era, na época que eu trabalhava no Estado, era educação moral e cívica. Então, eu punha um pensamento curtinho e conversava com os meus alunos sobre esse pensamento,
né? Indiretamente, eu ia induzindo ao bem, não a religião, né? Até uma vez, no Camilo, eu estava com uma primeira série e eu pus um pensamento curtinho. Aí o padre Pedro, que era o vigário da igreja, foi lá me convidar para dar aula de catecismo, de catequese, né, o catecismo. E eu falei, não, eu estou espírita. Eu já frequentava o centro, a entidade espírita Caritas, né? E estou lá até hoje. Então, eu me senti assim, sabe, tão feliz, porque eu já queria fazer alguma coisa sendo útil. Além de alfabetizar, eu estava alfabetizando para que ele soubesse ler e escrever, mas também para pensar. E a gente pode dizer aí, tia, que até trazendo pro que a gente está falando sobre fé, aí a senhora já acendia a fé dessas crianças. Já, exatamente. Eles talvez não entendessem muito bem, porque eles eram pequenos, mas eles tinham fé em mim, porque eu era uma pessoa, ainda sou como professora, muito carinhosa, dedicada, pegava na mãozinha, pegava no colo. Hoje é até perigoso, né, fazer isso, mas eu pegava no colo, que tinha uns pequenininhos, né? Tinha uns que choravam porque a mãe ia embora. Então, tudo isso, eu, como ser humano, eu me preocupava com eles. Então, eu fazia aquilo que eu gostaria que fizessem para os meus filhos. E isso um bom princípio, né? A gente sempre pensar, putz, eu gostaria que estivessem fazendo isso comigo. Então, e aí ficar simples, né? É tão fácil, né? Você gosta que gritem com você? Não, então não grita com os outros. Sim. É aquela da gentileza gera gentileza, né? Que ele fala que é muito bonito isso, porque é verdade. Se você é educada com alguém, esse alguém vai ser educado com você. Se você sorrir, essa pessoa vai sorrir para você. E quem ganha com isso? Os dois. Ambos. Né? E eu acho gostoso porque... É bumerangue, né, tia? Você tudo joga, que você... Voltar. Exatamente. Então, eu sei, todas as religiões, não importa qual seja, ela sempre induz ao bem, né? E cada uma tem sua maneira, seus dogmas, seus santos, seus deuses. Não importa. O que importa mesmo é que essa religião possa transformar o íntimo do ser humano, para que ele pense e haja mente e coração, porque você também não pode agir só pelo coração, mas você também não pode ser a ponto tão racional que não enxergue o outro. Ele está assim porque merece, fez isso, fez aquilo. Você não é ninguém, né? Vamos agir com amor. Então, o Espiritismo, como eu disse, ele trabalha muito a reforma íntima, trabalha também o perdão, que é muito importante, e o amor. Às vezes é muito difícil perdoar, mas desde o momento que você não deseja o mal para aquela pessoa, que você deseja que ela tenha progresso, tanto material quanto espiritual, você não precisa estar abraçando-o. Você só está desejando o bem a ele. Isso é perdão. Sim. E aí, então, a gente trazendo essa fé, aqui a gente sempre destaca 3 pontos. Qual o primeiro ponto? O primeiro ponto do Espiritismo é que ele é raciocinado, ele te faz pensar e ele faz com que você estude, né? Outro ponto do Espiritismo é que ele não te cobra nada. Quem se cobra é você. Desde o momento que você entendeu que você é responsável pelos teus atos, é você que tem que mudar. Então, está muito ligado à autorresponsabilidade aí, né? Sim. E aí cabe a você estudar, querer também. Exatamente. Entender mais. E o terceiro
é que o espiritismo ele te leva a entender melhor o mundo, as causas e os efeitos, sabe? Ele não exige de você, você tem que fazer isso, você pode fazer. E esse pedido que ele faz, você se sente nem sempre na obrigação, mas, puxa vida, eu tenho um tempinho, por que eu não vou? Você pode ajudar nisso, você pode ajudar aquilo. Ele te torna solidário. E é muito importante dentro da doutrina você ser útil. O útil não é somente carregar peso. O útil é você ouvir e se te perguntarem, você aconselhar. Senão não fale nada. Deixa só a pessoa falar. Isso é difícil para mim, porque eu falo muito. É um exercício da escuta mesmo, né? Porque normalmente a gente tem... e até eu acho que cultural, né? A gente foi muito até de reagir. Isso. Eu lembro que antes era sinônimo de inteligência responder rápido. Não era? Rapidinho, responde. Rapidinho. E aí isso acaba fortalecendo opa, eu só preciso escutar, não tenho que responder, eu posso... Porque hoje as pessoas pedem para te ajudar. Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante, que eu estava indo para a entidade, para o Caritas, e tem uma senhora que toma passe de sábado, eu trabalho no sábado à tarde. Aí eu a vi, né? Falei, boa tarde, está indo para o Caritas? Estou. Aí fomos conversando, essa senhora se abriu para mim, comentou por que estava indo, os olhos ficaram cheios de lágrima, eu a ouvi, chegamos no centro, eu falei assim, as coisas vão melhorar para a senhora. E aí encontrei-a no sábado agora, eu falei, a senhora está bem? Menina, você foi uma luz na minha vida. Eu fiquei sem saber o que falar, sabe? Porque eu só a ouvi, não falei nada. Mas acho que ela me falou, acho que eu estava precisando falar. Uma coisa muito importante dentro do espiritismo, que eu acho fundamental, é que não é porque você vai numa casa espírita que você toma o passe, que são as energias que a gente mentaliza, né? Nos centros de força que a gente fala, para que essa pessoa se sinta bem, mas ela não descarta de forma alguma o tratamento médico. Então, isso é muito importante saber, que não é porque você vai numa casa espírita, porque você está, digamos, com câncer, e que você indo lá, o câncer vai desaparecer. O câncer, o passe pode te ajudar a não sentir tanta dor, porque os teus centros de força estão sendo alimentados pela energia azul, que é a energia da saúde, da cura, e da energia verde, das energias. A gente trabalha muito com as energias, né? Mas o tratamento clínico, médico, é fundamental, porque senão, qual seria o papel do médico? Não é? Ô tia, mas e aí como é que, quando você estava me falando, me veio a dúvida assim, existem esses tratamentos espirituais médicos, né? Que a pessoa deita na maca. Sim. Isso não substitui também. Não. Perfeito. Não. Pode complementar, ajudando a pessoa a se fortalecer. Sim, esses tratamentos médicos, que são lá no centro são os P3, né? E eles funcionam quando é um caso bastante grave. Então, existe uns médios que não são todos os médios que podem trabalhar nessa tarefa. Eles têm que ter um magnetismo mais apropriado, de acordo com o problema da pessoa. E não se toca no paciente, é tudo à mão, a energia. Na entidade espírita, lá no Caritas, não existe cirurgia espiritual. O tratamento é através de várias vezes indo, e dependendo de cada caso, é um dia na semana. Mas o tratamento médico não pode ser descartado de maneira alguma. Perfeito. Né? Isso. E aí o que a gente faz, por exemplo, lá,
que está trazendo que a gente não encosta, faz um trabalho energético, a gente ali está também trabalhando a fé. E sim, porque se você vai sem fé, 50% não vai. É como tudo, né? Se você quer alguma coisa, você vai buscar aquilo. Você deseja, você vai atrás, você organiza, planeja para você alcançar o que você deseja, porque você deseja. Agora, não adianta alguém dizer para você, Lísia, faz isto, se você não quer. Você nem se prontifica a planejar. Então, tudo depende muito da vontade de cada um, da fé que você tem naquele recurso espiritual. É isso, me veio agora a imagem, a analogia de... É como se eu te convidasse para minha casa, você chega lá e não abre a porta. E aí não tem como Não você tem entrar como. E a gente ir jantar, tomar Exatamente. um café. Então, não. essa coisa de ter abertura para chegar. Então, tudo é a fé que a gente tem. E a fé é uma coisa que ela é tão forte naqueles que querem ter fé, que a gente vê os problemas. Nós temos situações difíceis na nossa vida, né? Mas você fala assim, não, mas eu vou achar uma solução. Uhum. Quer dizer, o meu guia espiritual vai me ajudar. O meu mentor, o meu anjo da guarda, né? E às vezes... Aí, tia, só, desculpa interromper, imagina. Todo mundo tem mentor, todo mundo... Todos temos mentor. E como é que você entra em conexão? Como é que ele vai me ajudar? Às vezes sente, como é que é isso? Eu praticamente não sinto, mas, por exemplo, eu estou preocupada com alguma coisa, eu tenho um sonho. Uhum. E nesse sonho tem um ponto que eu falo, nossa, não pensei nisto. Quer dizer, não fui eu, foi intuído por ele. Né? Agora, quando você insiste em fazer a coisa, digamos, mal organizada, uma coisa que não é direito, ele também se afasta. Por quê? Porque você não está atendendo, você não está ouvindo. Tem aquele filme Os Sinais, já é antigo, que o mentor dava os sinais do que ia acontecer e eles não entendiam. De repente, o pai entende. E aí ele começa a agir, intuído pelo mentor. Então, os mentores, a gente tem um mentor desde que a gente nasce. A gente não sabe quem é e também não interessa saber quem é. Assim como não interessa saber, por exemplo, tem alguém que tem psicofonia e aí não assina. Não importa. Também precisa ver se aquilo que foi escrito, a psicografia, é uma coisa real. Por isso que o espiritismo, ele analisa tudo, até a escrita. Pela psicofonia, a mesma coisa. Então, tudo é analisado. Se você não analisa, se você não se atém àquilo que você escreveu, você acaba fazendo ou falando ou escrevendo coisas tuas. Mas como é que vocês sabem, tia, isso realmente... Sempre tem um ponto que não bate. Que seria... Tá. Porque as pessoas que analisam isso são pessoas assim que têm essa facilidade de entender, entendeu? Não é todo mundo. Uhum. Né? Assim como a psicofonia, a psicografia, não são todas as pessoas que têm essa condição. O passe, uma vez a dona Olinda nos disse que a evolução do espiritismo ia ser gradativa, como que ia chegar a um ponto que você não precisaria usar as mãos, só a mente. Só que as pessoas que vão, elas querem... Precisam. Então, você precisa usar as mãos. Mas enquanto você está usando as mãos, você... A gente bate no microfone. A gente bate no microfone. A gente está mentalizando os órgãos, porque a gente estuda o corpo humano para saber onde que a gente tem que atuar, a nossa mente tem que atuar naquele paciente, né?
Porque tem gente que vai porque está doente, outros porque estão se separando, outros porque faleceu alguém e está difícil de encarar a morte, né? E então são todos pacientes, porque fisicamente está bem, mas a mente não. A mente está desestruturada. E aí a pessoa que vai dar o passe, ela sente. Quem sente é quem dá o cartão lá no Caritas para o atendimento. Aí ela vai sendo endereçada. Nós temos que estar, os passistas, digamos assim, nós temos que nos ligar à espiritualidade, ao mentor e fazer o trabalho mentalizando os pontos, porque se são os centros de força, todos eles são os órgãos. Então, a gente mentaliza o chakra, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o básico. Por quê? Porque eles são os centros de força que distribuem essa energia para os órgãos que estão mais adoentados. É isso. Olha, nunca tinha me dado conta que o espiritismo traz os pontos energéticos, assim, né? Os chakras, assim como o yoga que a gente faz. Sim, antes a gente chamava também de chakra. Agora a gente fala centro energético. Centro energético. Que acaba sendo os pontos principais. E a gente mentaliza e vai que vai. E o dirigente da tarefa, ele tem que estar observando os pacientes e os médios, porque se você percebe que o paciente está ficando um pouco assim, sabe que tem alguns que eles ficam mais nervosos, você tem que ir lá ajudar, falar baixinho, dando assim, dando tranquilidade, dando apoio, para que essa entidade que está ali se afaste. Sim, isso pode ser feito e é feito com muito amor, né, tia? Muito amor, muito amor. Porque se não houver amor, não há. Tem que ter a fé naquilo que você está fazendo, porque ali é o teu irmão, né? Tem que fazer com amor, porque todos nós gostamos do amor, todos nós gostamos. E eu falo que há muitas formas de amar. Mas esse amor que a gente aplica lá no centro, ou na família, ou com os amigos, é um amor fraternal, que é o que Deus e Jesus querem, né? Que sejamos realmente irmãos, que nos ajudemos uns aos outros, que vejamos todos como somos. Apenas o invólucro da carne é diferente. O olho pode ser maior, menor, amendoado ou não, mas todos somos. Viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar. Quando a gente tem essa consciência... E fazemos parte do mesmo corpo, né? Exatamente. Quando a gente tem essa consciência que somos realmente irmãos, você vê uma pessoa na rua necessitada, você pode não chegar para ela ou falar, mas você vibra para ela, que ela possa encontrar o seu caminho. E hoje, depois da pandemia, a gente vê muitas pessoas pedindo. Até que ponto elas estão necessitadas ou não, né? Não cabe a nós julgar. Se você... Uma vez o seu Zito falou assim, que todas as semanas iam 2 pessoas à casa dele pedir alguma coisa. E ele dava. Ele sabia que eles iam beber, mas a função dele era ajudar. Então, ele ajudava, mas aí ele conversava com os 2. E os 2 falavam assim, o senhor tem toda a razão. É verdade. É sim, é verdade. E o seu Zito conversava. Depois, eles estavam, digamos, na padaria, que era na esquina, bebendo. Mas aí já não era responsabilidade do seu Zito. Então, quando você faz alguma coisa, você faz de coração. O que eles vão fazer com aquilo não te importa. É a mesma coisa quando você dá uma roupa para alguém. Aí você fala assim, menina, eu dei a roupa para ela nem ligou, ela já passou para diante. Você deu. Acabou. Pronto.
Não interessa. Aí é sobre o outro, né? E a gente não entrar no julgamento e nem na cobrança de querer. Não. Você fez. E quando você age dessa maneira, você sente uma paz tão grande, é uma serenidade tal, que você se sente leve, sabe? Eu acho que isso não é o que pague pela paz, pela fé, por ter encontrado um caminho, por trabalhar nesse caminho, sabe? Eu dou aula hoje online. Então, mesmo online, eu percebo quando o meu aluno não está bem. Aí eu mudo a regra. Eu falo em espanhol, mas eu mudo o discurso. E aí, quando termina a aula, ele fala assim, ai, tia, tem alguns que falam tia, ai, Rosa, tô tão bem agora. Eu falei, que bom, eu também. Sabe, por quê? Porque o meu amor por eles, pelos meus alunos, supera a parte financeira, sabe? Eu falo, vem aqui. E quando amor é soberano, né? Os alunos que vêm presencial, eu sempre dou alguma coisinha para comer. Então, essa minha aluna, Rosângela, ela tinha aula às 7h da manhã. E ela saía de casa para ir trabalhar em Suzano, ou em São Paulo. Então, enquanto ela fazia as atividades, eu ia até a cozinha, preparava o café para ela. Ela gostava de um cafezinho com leite. Eu fazia um pãozinho na chapa, levava uma frutinha. Ela falava assim, ai, minha Nossa Senhora, eu não aguento isso. E até hoje ela fala que sente falta do cafezinho da manhã, porque era tão simples, mas era com tanto carinho, porque ela saía de casa e já ia direto. E eu falava assim para ela, você toma café que hora? Eu tomo aqui. Ô tia, e assim, a senhora está exercendo o espiritismo? Tô. Né? É a maneira como eu posso ajudar alguém. O tempo inteiro a gente pode exercer. Pode. Como ele não tem dogmas, em qualquer lugar é lugar. De você fazer uma prece, de você vibrar, desejar o bem. Às vezes você pode estar cozinhando, você lembra da pessoa? Ai, nossa, que ela receba muito amor. Ai, muita luz para ela. Pronto, é uma prece. Né? Tem uma historinha que era um senhor muito simplinho, talvez você já conheça. E ele passava sempre ao meio-dia em frente à igreja. E as portas estavam abertas. Aí ele passava e falava assim, Deus, eu estou aqui, tá? E ia embora. Aí ele ficou doente e ele foi parar no hospital. E ele estava lá na caminha dele e a enfermeira veio, vamos chamá-lo de José. Seu José, o senhor está bem? Tô. Seu José, o senhor não tem ninguém que venha visitá-lo? Tenho sim. Todo dia ao meio-dia, você não viu? Tem um senhor que senta aqui e fala assim para mim, José, eu estou aqui. Eu achei isso, essa historinha eu ouvi quando eu comecei a ir no Caritas, que eu morava pertinho, e eu ouvi, foi Dona Norma que falou isso. Nunca mais esqueci. Então, você, para ajudar alguém, você não precisa mover mundos e fundos. Às vezes, só o toque na mão já ajuda. Né? Que delícia. E só agradecer, ficaria aqui horas. Que bom. Que recebe meu amor. Foi, assim, muito importante para mim, como pessoa. Que com bom. certeza vou levar algumas lições aí, espero que vocês também. E a tia já tinha até comentado sobre o livro dos Espíritos, né? Sim. Que aí é um bom livro para quem se interessar, quem quiser conhecer, né? Uma porta de entrada aí. É a codificação, né? Ali tem perguntas e respostas da atualidade. Ele foi feito em 1860 e pouco, porque Kardec faleceu em 1869. Então, as perguntas são 1000 perguntas, vale a pena lê-lo. Depois vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente ele é um livro de amor, sabe? Ele é amoroso, então é muito gostoso. O livro dos Espíritos é um livro de estudo, tem que estudar. Tem, como eu disse, como o Edivaldo fala, é 1 ou 2 questões por dia. E fica matutando. Então,
para iniciantes, eu indico o Livro dos Espíritos. Depois, se quiser se interessar, existe a codificação, existem livros muito bons. A série de André Luiz. A série de André Luiz, que tem O Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. E tem um monte, que agora não vem na cabeça. Meu porque... Deus, eu já estava aqui, que delícia de sabedoria, porque vai. Mas são 6, né? E tem o filme, que atrai bastante, mas estudar faz sempre bem, né? Eu acredito que todos que estudam, não decorar, porque eu preparei, né, as coisas, estudei, e, como sempre, sai do coração. Que sempre aí é muito o coração mais manda forte. mesmo. E aí eu falo para minha mente, você toma juízo, vai direitinho. Não, a gente deixa nosso coração, e que delícia a gente poder sentir esse coração tão genuíno. O objetivo é emanar amor. Sim. Né? Chegou o amor. Chegou? Então tá bom. Gratidão, viu? Obrigada, eu que agradeço a todos. Obrigada Uma boa a vocês. Tarde. Tenho certeza que aí ficaram com muitos ensinamentos e que cada vez a gente pode ter mais conexão com a nossa fé, com o homem de bem que todos somos, e basta praticar todo dia. E, né, a gente sempre orar e vigiar aí o tempo inteiro. Orar e vigiar. E seguimos juntos sempre. Obrigada, viu?